Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma roda de conversa sobre trajetória profissional de sucesso. Estou eu e a Vanessa e o Leonardo, com três feras da psicologia: Bruno Galvão, Alexandra Viana e Tiago Coveneiro. Obrigada aí pela participação de vocês, viu? Desde já eu agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, está sendo um prazer. Vamos em frente. Também, muito obrigado pela participação, pelo convite. Vamos ver. Obrigada. Os três são professores da Universidade de Santa Úrsula, cada um com a sua abordagem, né? E os três têm trilhado aí caminhos da psicologia de uma forma bem sucedida. E nós selecionamos 4 caminhos hoje para conversar, que é a clínica, a psicologia clínica, com a Alexandra Viana, a pesquisa com o Bruno Galvão e a educação, né, psicologia na educação com o Tiago Coveneiro. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho. Aí o quarto, na verdade, é a docência, que os três são professores, né, há alguns anos também. Ambos têm graduação em psicologia, mestrado, doutorado, e tem vasta experiência. Então, vou pedir para vocês falarem um pouquinho aí sobre a trajetória profissional de vocês. Alexandra, você pode contar um pouco? Bruno, Tiago? Perfeito. Posso começar, então? Bem, eu entrei na graduação em psicologia em 2001. E eu entrei na faculdade sem ter muita noção assim, exatamente do que eu queria com aquela faculdade. Na verdade, eu fui inspirada por uma figura que eu até menciono muito em algumas aulas minhas, que é a tia Sibeli. Ela é mãe de uma grande amiga minha, ela é psicóloga, e eu ficava muito encantada com o que ela relatava da profissão dela. É alguém que eu acompanhei, assim, eu a conheci nos meus 6, 7 anos de idade. Então, eu me mirei muito nela como pessoa e como profissional. Ingressei na psicologia sem saber muito o que eu ia encontrar também, assim, e o que eu queria com o meu percurso. E foi a partir de algumas escolhas que eu fui fazendo, e principalmente os professores com os quais eu fui me ligando, sabe? Eu fui percebendo primeiro, né? A psicanálise me chamou muita atenção desde o início do curso. Então, eu tinha, assim, professores fenomenais que fizeram parte da minha formação, e eu fui me colando neles, sabe? Eu fui aproveitando de certas oportunidades para ficar mais próxima. Então, por exemplo, através de pesquisa, de iniciação científica com uma determinada professora, eu me engajei ali na pesquisa com ela para entender como é que isso funcionava. A gente, na na Universidade de Psicologia, no curso de Psicologia, a gente tem um espaço de atendimento, né, que é o SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada. Então, teve uma outra professora que eu elegi como minha supervisora ali. E também tem um espaço muito importante também, para falar um pouco da docência, assim, da pesquisa, mas que foi o espaço de monitoria. Através, assim, a gente tinha um dia e horário particular com uma turma. Desde a minha época de graduação, a gente fazia uma dupla, era um aluno da graduação com um aluno da pós-graduação, em mestrado ou doutorado. E eu achava fantástico aquele espaço com os alunos, aquela criação ali com eles, e estudar ali, né, com um grupo de alunos. Então, logo depois que eu me formei, em 6 meses eu entrei num programa de mestrado, levando uma temática que eu já vinha desenvolvendo na iniciação científica e no grupo de pesquisa que eu vinha acompanhando com uma professora. E aí fiz um projeto de mestrado, ingressei no mestrado, já numa outra temática, e depois no doutorado eu fiz uma continuação da pesquisa. E muito importante também foram os estágios que eu fui encontrando, e aí foi ali que surgiu a clínica. Eu imagino que, assim, acho que o meu lado para a docência, assim, eu fui desenvolvendo desde a monitoria e das pesquisas que eu ia desenvolvendo, junto com colegas, e depois com meus estágios, eu entrei com 2 hospitais-dia, onde eu trabalhei. O último deles eu fiquei 10 anos, né? Então acho que eu gostei bastante de lá. Foi a oportunidade de começar a trabalhar com as psicoses e também com as neuroses, toxicomanias. Aí me encantei pela clínica também. Ingressei na formação em psicanálise para fora da universidade, né? A gente tem instituições, sociedades, onde a gente se filia. E também, paralelamente ao mestrado e doutorado, fui seguido pela clínica. Bruno ou Tiago querem falar um pouquinho também? Na verdade, a minha trajetória ela foi um pouquinho diferente da Alexandra, porque quando eu adentrei a faculdade, também em 2001, foi na Santa Úrsula, né? E eu fiquei, pelo menos, seguramente perdido
até o 6º, 7º período, né? Até o 6º, 7º período da faculdade, eu ainda não tinha decidido de uma maneira clara o que eu poderia, o que eu queria fazer, o que eu queria desenvolver. Ao contrário da Alexandra, a área de psicanálise, inclusive na Santa Úrsula hoje em dia, ainda é bem forte, com muitas esferas de atuação, né, com muitas áreas, e eu não fiquei muito interessado pela esfera psicanalítica. Eu acho que o que começou a chamar a minha atenção dentro de uma esfera clínica, no primeiro momento, foi a terapia cognitivo-comportamental. Então, ao longo da formação da faculdade, eu tive uma plena noção minha que o meu futuro seria atuar na clínica de terapia cognitivo-comportamental, né? E o que me chamou muita atenção foi exatamente essa parte de pacientes psiquiátricos. Então, eu fiquei focando muito em estágios relacionados à psiquiatria. Tive uma passagem pelo PNEL, em estágio curricular, extracurricular. Fiz atendimento numa casa de repouso em Santa Teresa, com idosos, né, esquizofrênicos, e também fechei essa parte de trabalho com psiquiatria, estágio, na casa de detenção Heitor Carrilho, né, o vulgo manicômio judiciário, né, que já está, inclusive, fechado. Mas aí, pasmem, quando eu, de fato, terminei essa minha esfera acadêmica, em que eu estava muito firme, né, na estratégia clínica, eu fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental. Eu comecei a fazer atendimento em terapia cognitivo-comportamental, tive consultório em Copacabana, atendi ao longo de um ano e meio, né, nessa esfera clínica, né, quando apareceu a oportunidade de cursar um mestrado, né? E aí isso daí foi literalmente um divisor de águas. Então eu vou parar exatamente nessa nossa esfera e escolha de pesquisa, né? Para todo mundo ficar mais ou menos juntinho, e aí eu passo essa bola, né, agora para o Comeleiro, para ele mais ou menos falar a esfera acadêmica, a experiência acadêmica dele, né, até chegar nessa beirada, né, de começar um mestrado. Eu acho que eu fui bem sintético, bem claro dentro dessa minha trajetória profissional, que eu acho que é o interessante. Então vai lá, meu camarada. O que você tem para oferecer para a gente? Bom, a minha história, né, ela fala um pouco sobre, eu acho que mais próxima talvez da Alexandra, mas com desencontros, que é o vestibular, né? Eu fiz a vestibular, né, em 2007, para vocês verem, quando vocês estavam já na faculdade, eu estava ainda entrando. Em 2007, eu escolhi fazer psicologia, já tinha um desejo, já tinha ali uma inclinação que eu entendia de trabalhar com pessoas, e botei psicologia, né? Isso, eu acho que meus queridos aqui companheiros também, a gente é anterior ao Enem, né? Que não era unificado, né? Cada universidade do Rio de Janeiro tinha sua modalidade de vestibular. Eu coloquei psicologia para todas elas, e na Unirio, né? Nossa vizinha ali na URCA, não tem psicologia. Aí eu pensei, o que eu posso colocar aqui? Aí eu conversei com minha mãe, meu pai na época. Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, né? Pensando sobre... Minha mãe também trabalha com RH, mas também sempre deu aula. Ela falou, você experimenta pedagogia, experimenta a área da educação, pode ser algo que você goste. Aí eu coloquei, não sei muito sobre o que é isso, dar aula, tal. Aí eu coloquei pedagogia na Unirio. E tudo bem. E nesse primeiro ano de vestibular eu não passo para nenhuma universidade, não passo no vestibular de nenhuma, e aí começo a trabalhar e começo, né, com o desejo ainda de entrar numa universidade pública, começo a fazer pré-vestibular.
E aí, né, lá para março, abril, não lembro, chega uma carta, nessa época que ainda não tinha todas essas questões de e-mail e tecnologia, chega uma carta, um telegrama dizendo: você passou na segunda chamada para a Unirio. Você está sendo convocado para o segundo semestre, para agosto, para começar a pedagogia. Eu olhei aquela carta, eu no pré-vestibular querendo fazer psicologia, a pedagogia me chamando, eu falei: eu vou, não tenho nada a perder, eu vou experimentar. Era um curso à noite, né, na URCA, então eu estava trabalhando, fazendo pré-vestibular e começando, e aí eu começo essa história, me apaixono pela pedagogia, por esse encontro da ciência da educação e das áreas humanas ligada diretamente com o ensinar, o aprender. E aí eu começo a cursar e penso: então acho que o que eu entendo já, isso eu tinha 18 anos, o que eu gosto nessa história de trabalhar com pessoas talvez seja ficar muito atento aos processos educacionais, de ensino-aprendizagem. E aí eu penso: eu não vou abrir mão da psicologia. E aí eu continuo no pré-vestibular, eu passo, né, passo para o UFRJ, passo no 8º lugar, e aí começo, e aí eu, né, coisas, contingências do mundo, depois eu percebo, fazendo faculdade de pedagogia à noite e psicologia de manhã, a Unirio é do lado da UFRJ, né? Talvez vocês lembrem ou saibam, né, as duas ali na URCA, na Praia Vermelha, uma colada na outra. Então eu Dá pra ir passei a pé, Oi? tranquilamente. Dá Pois pra ir a eu pé passei 4 tranquilamente. anos e meio da Sim. minha vida estudando de 8 da manhã às 10 da noite no mesmo bairro, morando em Jacarepaguá. Então eu morava no ônibus e na universidade, dormia no centro acadêmico, enfim, nos intervalos de aula, e fui trilhando, óbvio, cortando matérias de uma das outras, e desde o início vendo uma proximidade muito grande entre a psicologia e a educação, e fui trilhando já, e começo o primeiro estágio numa ONG na Rocinha, né, sobre atendimento com problemas de aprendizagem, depois um pré-vestibular comunitário na Maré, sobre questões sobre orientação vocacional e educação, aí depois atendimento clínico no SPA, como a Alexandra já falou do SPA. Eu fui me aproximando e vinculando a essa área e entendendo o que eu queria trabalhar ali. Isso foi talvez desde o primeiro período, mas de fato no 4º período, quando eu começo a fazer estágio, aí alguns itens na minha cabeça se acendem e eu percebo isso mesmo que eu gosto dessa, não só de uma teoria, que a gente vai falar bastante daqui a pouco sobre pesquisa, sobre ensinar, mas sobre uma prática, né, sobre uma vivência concreta com pessoas, com grupos, com as instituições. Então, eu faço esses estágios, então, na Rocinha, na Maré, em Jacarepaguá também, na Cidade de Deus. E aí depois eu toco o barco, vou encontrando outras experiências depois de formado, né, paralelo ao mestrado, paralelo ao doutorado, sendo efetivado depois nessa mesma ONG na Maré, ficando um tempo na Maré trabalhando lá, nessa ONG que tinha um quê de atendimento psicológico, mas também um pré-vestibular comunitário e discussões sobre a juventude. E vou ali seguindo caminhos, hoje, né, diretamente trabalhando, né, com escolas públicas, né? Então, hoje tem um projeto, né, vinculado à universidade, a Santa Úrsula, que a gente está em Vila da Penha, Cordovil, na Glória e na URCA, né? Então, trabalhando as discussões com jovens, juventude, construção sobre escolhas, futuros, caminhos, planejamento. Então, com essa indissociabilidade da psicologia e da educação, né? Não essa psicologia que vai para a escola pública, privada, terceiro setor, ONG, para corrigir problemas, né? Para entender problemas de aprendizagem disfuncionais, mas para trabalhar junto com essa escola de maneira coletiva, como essa escola pode ser mais potente, produzindo outras formas de ser. Então, interessante. É isso, minha abertura. Muito interessante. Vanessa, Leonardo, vocês querem falar alguma coisa? Acho que dá continuidade a esse papo que está muito bom. E vocês já falaram um pouquinho sobre como cada um iniciou a vida profissional. E eu gostaria de saber, por exemplo, como é que foi o processo de decisão dessa especialização, né? O Thiago já começou a falar um pouco, que ele foi caminhando paralelamente com a educação, mas eu queria ouvir os outros dois também.
sobre como é que foi essa escolha de especialização. Tanto a clínica quanto a pesquisa. Enquanto o Bruno e o Thiago falavam, eu fiquei pensando assim, né, um pouquinho mais. Eu acho que eu sempre fui muito movida por laços, sabe? Então, assim, eu lembro que no mestrado eu queria muito ter um contato, desenvolver uma pesquisa com uma certa professora. Então, eu fui para o mestrado muito assim, querendo continuar minha formação com aquela pesquisa, com aquela professora. Depois, assim, em outros momentos eu percebi movimentos assim semelhantes, sabe? E bem, mas paralelamente a isso, assim, então teve a parte acadêmica, né, como eu falei. Então, assim, eu fui para o mestrado, depois para o doutorado. No doutorado eu já tive uma outra professora que eu queria muito ter uma pesquisa ali com ela, e eu gostava muito da maneira dela, assim, sabe, de tocar uma pesquisa e de pensar teoricamente, assim, alguns problemas, mas sempre ao lado da clínica, né? Aí a parte que eu acabei não falando tanto foi da parte dos estágios que eu fiz em saúde dental. O primeiro deles eu fiquei quase que exclusivamente trabalhando com as psicoses, e já no segundo é que eu tive contato com pacientes neuróticos também. E ali também outra coisa que foi interessante é que o trabalho com as psicoses me abriu muito para a possibilidade da clínica com consultório também, sabe? Eu me apaixonei pela clínica, mas pela psicose. De início, eu não imaginava um consultório, atendendo assim, um certo volume de pacientes, isso não passava tanto assim no meu imaginário, até que as psicoses me abriu também para essa possibilidade. Então, também através de uma outra pessoa com quem eu trabalhei, uma psicanalista com quem eu trabalhei, eu acabei me ligando a uma escola de psicanálise. Então, como especialização, por exemplo, para a formação clínica, tanto a gente pode seguir o caminho de uma pós-graduação, lato sensu, como a gente tem, né, nas universidades, assim, um curso voltado para a prática. Então, na parte da pós-graduação em clínica, você faz uma escolha pela sua linha teórica. Então, quem já é aluno de psicologia conhece bem isso. A gente tem um público aqui que pode ser também de outras carreiras, né? Mas a gente tem diversas linhas teóricas. Eu também me fisguei pela linha também, por esses laços sociais, acabei indo para uma escola de formação. Fiquei lá durante uns 10 anos, mais ou menos, 10 a 12 anos. E também a minha formação também me trazia elementos teóricos também para pesquisa. Então, para mim, clínica e pesquisa sempre caminharam bastante juntos. Até porque também nesse último estágio, depois que eu acabei, nesse último estágio foi interessante porque eu me formei, continuei lá um pouquinho e muito rapidamente a clínica, o projeto em que eu trabalhava com toxicomanias, ele foi crescendo e a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião de familiares. A gente conseguiu criar esse espaço lá dentro de uma reunião de familiares. Então, a primeira vaga que eu ocupei foi justamente essa, e que então me trouxe também uma outra vivência, sabe, assim, de coordenar. Então, eu também fui buscar estudos para me ajudar com esse manejo, porque assim, uma coisa eu trabalhava antes, então, em hospital dia, com grupos terapêuticos, né? E aí, de repente, eu estava num grupo terapêutico, quer dizer, não era um grupo terapêutico, uma reunião de familiares, mas com uma dinâmica mais ou menos semelhante. Enfim, acho que acabei me perdendo aqui um pouquinho. Mas então, junto com a busca da formação clínica, me veio também os elementos para a pesquisa teórica. E aí, como tema para a pesquisa, eu acabei levando o tema desse local onde eu trabalhei, num projeto com toxicomanias. Então, eu fui estudar, tanto no mestrado quanto no doutorado, essa pesquisa clínica sobre a questão de quem é atravessado pela questão das drogas. E ali também a gente pôde desenvolver com a pesquisa um olhar um pouco diferente, assim. Quer dizer, eu fui apresentada também por um lado, né, na clínica, eu via na prática algumas questões ali se apresentando, tanto da subjetividade dos pacientes quanto do manejo, mas no meio acadêmico eu fui me instrumentalizando também para esse tipo de escuta. E até uma das questões que a gente sempre pensa, né, quais são os maiores desafios, né, que a gente tem no nosso trabalho. Eu acho que, para mim, o desafio da clínica, eu consegui dar um destino para isso e me apaziguar também junto com o estudo, junto com a formação, junto com o meio acadêmico. Então, que me trouxe instrumentos, me trouxe também vínculo com pessoas que me auxiliaram nessas angústias, né? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, na questão clínica, uma das grandes angústias é como é que é para começar a atender, né? E a gente, na universidade,
a gente acompanha durante 2 anos e meio, né, assim, os alunos que já estão começando a fazer seus estágios clínicos. E é maravilhoso acompanhar esse processo, assim, para mim, na universidade, assim, um dos espaços mais encantadores, assim, da universidade foi esse da clínica, mas porque também eu já estava ali fisgada pelo bichinho ali da clínica mesmo, muito encantada com aquilo, e é um momento fenomenal, assim, e de troca também, né? A gente tem as reuniões de supervisão com o supervisor, é claro, daquela linha teórica, então já na graduação, acho que a gente falou disso um pouco, como é que o nosso caminho foi se traçando, né? Então, a gente, ao longo das aulas, que a gente ia conhecendo com outros professores, a gente vai escolhendo as nossas linhas, experimenta um pouco por ali, um pouco ali, e na hora do SPA a gente precisa escolher uma equipe, né, numa determinada linha. E a gente tem também os nossos colegas com os quais a gente troca e compartilha dessas angústias, né, de início assim, de atendimento. Então, minha especialização foi principalmente através da formação. E aí é isso, assim, basicamente a gente tem a pós-graduação lato sensu, mais voltado para a parte prática e para a clínica. A gente tem a pós-graduação estricto sensu, que aí é como a gente falou nesse nosso percurso, que nos leva também à docência, né, que é o mestrado e o doutorado. E também as instituições ou sociedades de formação, que aí as suas linhas, diferentes linhas teóricas, elas possuem suas instituições, assim, que também nelas a gente faz um laço que é mais duradouro, né? O curso de pós-graduação, ele é muito importante para nos instrumentalizar e também até para nos dar um lugar mais consolidado, sabe, no mercado mesmo. O título de especialista conta bastante, né? Assim, há muito tempo já. Hoje em dia, até, às vezes, não é nem um só que a pessoa faz, ela vai buscando outros, até porque está encontrando a sua identidade. Mas lá na sociedade, ou na instituição, a gente faz um vínculo muito mais longo, é isso. Eu fiquei na linha durante 10, 12 anos. E com muitas pesquisas ali também sendo desenvolvidas, muito estudo e muita troca também. Acho que na clínica a gente fala de muita troca, né? Não sei se o Bruno gostaria de falar um pouquinho mais dessa questão de especialização, como é que foi? Na verdade, dentro do meu caminho aí, o que eu posso passar para vocês é exatamente onde eu tinha parado no meu último discurso. Eu já estava com clínica, eu já estava já fazendo atendimento em terapia cognitivo-comportamental. Por sua vez, eu estava fazendo um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental, como a própria professora Alexandra colocou de uma maneira muito, muito clara e evidente. Uma formação é sempre importante, né? É tão importante por quê? Porque ali você consegue estabelecer relações de aliança, você consegue estabelecer networking, você consegue estabelecer contatos com outros profissionais, né? Então, eu acho que uma formação ou uma especialização é sempre válida, é sempre interessante você fazer, já que você está indo para uma esfera mais clínica, né? E você quer, de médio a longo prazo, conseguir estabelecer uma clientela, que já é algo também difícil, não é algo trivial, né? Um estabelecimento de uma clientela, né? Entrar para uma escola, entrar para uma formação, entrar para uma especialização, você que está saindo diretamente de uma universidade, eu acho que é vital para você poder respirar novos ares, conhecer novas pessoas, né? E, acima de tudo, você começar a enveredar e a ficar mais próximo daquilo que te cativa, né? Certo? O que cativou a professora Alexandra foi ir para a esfera psicanalítica. Ela tratou de procurar uma escola, procurar uma formação, né? Estabeleceu conexões, contatos, né? Isso daí foi muito bom. Eu fiz o mesmo movimento, mas, infelizmente, para mim, eu não fiquei totalmente completo com isso, porque chegou um momento, né? Isso daí foi depois de 1 ano e meio na clínica, né? Trabalhando com paciente, eu ainda não estava muito, vamos colocar assim de uma maneira muito direta, eu não estava ainda muito seguro do que eu estava fazendo, mesmo com formação, faltava alguma coisa. Então, uma das professoras desse próprio curso de formação, né? E aí que é esse o ponto que eu falo da importância de você ir para uma formação, uma especialização, para você ter networking, para você ter contato, foi exatamente essa professora que virou para mim e falou: olha só, um mestrado,
foi criado na PUC recentemente com o professor Landeira, né? Ele está criando uma linha de mestrado lá, e o tempo que você teve aqui com a gente, a conversa, a troca, eu vi que você aparentemente pode ter um perfil, né, para trabalhar ou para tentar ver essa linha de pesquisa. Você está interessado? Eu falei, tô, né? Tipo, achei interessante, achei uma opção viável, né? Algo diferente, né? E aí ela virou e fez a única pergunta, eu não esqueço isso, ela virou e falou, ó, só tem um problema. Eu falei, ih, rapaz, um problema. Ela falou, Eu falei, qual é o problema? Aí ela virou e falou, ele trabalha com rato. Você tem problema? Aí eu cheguei, cara, aquele problema, tipo, trabalha com rato. Eu falei, cara, eu tava na área clínica, o cidadão trabalha com rato. Aí aquilo ali não me causou uma ojeriza no momento, muito pelo contrário, aguçou a minha curiosidade. Falei, cara, o que o rato tem a ver nessa história? Aí eu fui, né? Acho que isso daí também é estratégico. Eu fui um ano antes de abrir o processo de inscrição para o mestrado. Então, acho que isso daí é um toque muito interessante, né, para dar para as pessoas. Está interessado numa linha de pesquisa, está interessado num pesquisador, está interessado em um professor que fala sobre um assunto que você gosta, um assunto que você tem interesse. Não espere até o momento que vão abrir as vagas. Não faça isso. Se você tem um tempo de pelo menos um ano antes ir lá, conversar com o sujeito, se apresentar para o sujeito, você tem tempo de conhecer o indivíduo, você tem tempo dele saber que você existe, você tem tempo de abrir o Lattes dele, estudar o Lattes dele, observar os últimos artigos que foram publicados, ver se o que ele desenvolve é algo que lhe cativa, é algo que você tem interesse de entender um pouco mais, tá? E eu fiz isso tudo. Eu entrei em contato com o Landeira, fui lá, conversei com ele, tive um papo inicial com ele, e ele foi muito direto comigo, e dependendo até um pouco ríspido, mas foi a forma dele trabalhar, e depois eu percebi que é um pouco da personalidade dele. Ele virou para mim, né, chamou a iniciação científica dele, aí virou para a iniciação científica para mim e falou, ele está querendo fazer mestrado comigo. Estágio probatório de 1 semana no meu laboratório. Vai lá, ensina para ele, vê o que ele vai aprender. É um estágio probatório de 1 semana. Depois eu vou receber um feedback. Se você foi bem, maravilha. Você pode fazer o mestrado comigo daqui a 1 ano. Se você não foi bem, não se dê nem o trabalho de voltar, né? Isso daí é muito, muito contundente para algumas pessoas, né? Mas aquilo ali me soou com uma, como que eu vou falar? Com uma sinceridade tão grande, do tipo, o cara tá aqui, tá me mostrando a regra, e ele não está fazendo eu perder o meu tempo. Tipo, eu vou lá, dou o meu melhor. Se em 1 semana eu não for interessante, cara, eu posso procurar outra coisa para fazer. E é isso aí. Eu acho que é interessante esse contato inicial com o seu futuro orientador. E essa 1 semana se transformou em 2 semanas, que se transformou em 3 semanas, e esse feedback não foi voltando. E eu fui prosseguindo, e essas semanas se transformaram em coletas de dados no laboratório, que se transformaram na minha primeira apresentação de pôster em Curitiba, num congresso de psicologia, né, em Curitiba, né, e aí eu vi que ele estava, de fato, satisfeito com o que eu estava desenvolvendo, né, entrou um outro aluno também no meio do caminho, o Vitor, amigo meu, a gente traçou o mestrado, né, e o doutorado juntos, né, e apenas abrindo um parênteses, ele trabalhava com modelos animais de ansiedade, medo e pânico, né, na verdade, era a esfera mais de neurobiologia do estresse, né, da etiologia
e do entendimento melhor do ataque de pânico e do transtorno de pânico, né? De transtornos de ansiedade, entender melhor isso daí utilizando modelos animais já validados ao longo, né, das pesquisas, que essas pesquisas são antigas, são da década de 50, década de 60, mas o que tinha novo a oferecer é exatamente as linhagens de animais que são até hoje desenvolvidas no laboratório, em que eles têm índices de alto e baixo congelamento. O congelamento ele é algo relacionado à ansiedade, e essa esfera de congelamento é uma resposta no nosso repertório de defesa que existe tanto no rato quanto no humano, né? Nós congelamos também de medo, certo? Então, o principal era tentar entender se a ansiedade ela tem características traço, ela tem características estado. As características traço influenciam no estado de ansiedade do indivíduo, sim ou não? E essas características, esse entendimento de uma genética da ansiedade ou fatores biopsicossociais que acometem o sujeito e deixam ele com ansiedade me cativou, né? Tentar entender essa neurobiologia, ou tentar entender melhor essa parte nessa esfera de pesquisa foi muito interessante. E, por um acaso, hoje em dia, com esse isolamento social no qual a gente passa, está extremamente atual, né? A última pesquisa recente feita pela UERJ, professor Alberto Filgueiras, fez até entrevista não fez entrevista, foi exatamente um jornal no Globo, saiu no Globo, né? Ele fez entrevista no Sem Censura, ele verificou que ao longo desse isolamento social, dessa quarentena, eu só não me engano do dado, se é apenas no Rio ou no Brasil, né? De qualquer forma, os dois dados são muito contundentes. Ao longo desse período, ansiedade e depressão duplicaram, né, de frequência. Então, as pessoas estão ficando mais ansiosas e estão ficando com mais depressão, né? E é algo que a gente tem que ter um olhar para isso, né? Basicamente. E aí eu passo agora essa minha fala mais contundente, né? E o motivo pelo qual eu escolhi essa esfera de pesquisa para o nosso camarada Comeneiro continuar daí, né? Bora. Dessa parte. Comentando o que Bruno e Alexandra falaram, eu acho que tem um ponto muito interessante sobre essa pergunta que a Vanessa fez, sobre processo de escolha. Eu acho que o que os dois trouxeram eu concordo totalmente. Tem algo sobre... A gente está falando aqui sobre carreira, especificamente sobre psicologia, a trajetória na graduação. Só uma pequena vírgula, Comeneiro, só para finalizar. Eu, nesse ponto da minha trajetória, eu ainda não tinha escolhido docência. Pode prosseguir. Bom, eu também não. Isso a gente ainda vai chegar, né? Ainda tem muita água para rolar. A Alexandra também. Acho que tem uma coisa com o encontrar numa sala de aula, né? Que eu acho que é outro passo. Mas perfeito. Você colocou muito bem. Eu acho que tem uma questão aí, tanto na carreira da psicologia quanto na trajetória depois da graduação, que eu acho que eles colocaram muito bem, eu concordo, que é de uma experimentação, né? Que é de entrar em contato com experiências diferentes que te colocam em análise, te colocam em reflexão diferente daquilo que você sabia. E isso pode parecer entrar em contato com algo, pode ser, né? E na graduação, que a gente tem na psicologia, aula, estudo, como a Alexandra bem colocou, aula, estudo, monitoria, estágio, experiências dentro e fora da faculdade, né? Na faculdade de psicologia, a gente tem um currículo que a gente chama de generalista, né? O terceiro maior currículo do Brasil. Ele só perde para a medicina e para o direito. Então, em tamanho de horas, né, de currículo, de volume de horas, estágios, experiências, extensão, iniciação científica, o currículo de psicologia no Brasil é bastante
grande. Isso significa que dá ao estudante, né, e dá ao profissional também uma ampla forma de olhar a experiência humana, para que você possa, né, que a gente entende na faculdade de psicologia, isso como a gente está falando aqui, ter ao longo desse processo e no final e ao longo da vida duas escolhas. Uma que eu acho que a Alexandra colocou muito bem, que é a linha teórica, que eu costumo explicar como se fosse um modo de ver a vida, uma filosofia, um óculos que você coloca, né, uma forma de entender a subjetividade, a experiência humana, as relações, e outra área de atuação. Né? Uma coisa não necessariamente a outra. Por exemplo, o Bruno está falando de pesquisa, a Alexandra clínica, eu vou falar, estou falando sobre a área educacional. Né? Esses três exemplos podem ser conjugados com, por exemplo, trocar nossas cadeiras. Né? Por exemplo, falar de pesquisa na psicanálise, clínica na TCC, TCC na área educacional, esquizo na pesquisa, né? Elas são conjugáveis. Isso, ao longo da graduação, vai sendo construído com muito debate, muita reflexão, muita experiência. Então, eu particularmente, sobre esse processo de escolha, né, eu comentei sobre ter feito o primeiro estágio no 4º período, 5º, mas eu tenho certeza que tanto a área social, né, da psicologia social, quanto da área da psicologia educacional, para mim surgiu com certeza no 7º período, sobre essa experiência que eu falei na Maré, né? Sobre pisar numa favela, trabalhar numa experiência de um pré-vestibular comunitário, estar ali como educador, como psicólogo, educador, atendendo também, mediando grupos, atendendo famílias, atendendo jovens. Então, aquilo ainda eu tinha 21 anos, estava ali no processo meio da faculdade, e ali eu pensei, então isso que é psicologia educacional, é isso que eu quero. E é muito curioso que a área mais diretamente que a gente tem de estrito senso clínica, né, que é a clínica privada, individual, para mim foi chegar no 8º, 9º período, que eu pensei, eu nunca atendi uma pessoa individualmente, como a gente entende no setting terapêutico da clínica, da terapia, na análise. Eu pensei, eu acho que eu não posso sair da faculdade sem essa experiência. E eu fiz na FRJ, lá o SPA, que a gente chama de DPA, que é a Divisão de Psicologia Aplicada, tem uma professora concursada responsável pela cadeira de esquizoanálise, que eu falei, então isso que eu estou vendo na área social, na área educacional, se chama, né, se aproxima da clínica da esquizoanálise, que aí é outro debate, outra grande conversa, que eu não vou entrar aqui e explicar com detalhes o que é esquizoanálise, mas eu comecei a experimentar ali a clínica da esquizoanálise e falei, então faz total sentido com essa visão de mundo e visão clínica que eu estou tendo lá na Maré. Eu estava fazendo esses dois estágios ao mesmo tempo. E aí... Mineiro, é interessante você falar isso daí, né? Porque o próprio aluno de psicologia, ele tem um olhar um tanto distorcido do que é o setting terapêutico, né? O setting terapêutico para o aluno de psicologia é você com o seu paciente entre quatro paredes. Sim. E o cidadão ali falando. E eu acho que é meio que até uma fantasia muito grande, né, de muitos alunos de psicologia que acham que o setting terapêutico e apenas o ferramental que a psicologia tem, né, é esse, né? E você teve essa vivência na Maré e você viu que o setting terapêutico ele pode ter dezenas de facetas, outras opções, da mesma forma como eu vi na minha experiência que eu tive de estágio no Pinel, né, no manicômio judiciário, certo? E na casa de repouso, é que o setting terapêutico no Pinel era exatamente ali no pátio. Na casa de repouso era no pátio. No manicômio judiciário era no pátio, e ainda no Pinel ainda era um pátio que a gente era responsável por um ateliê de artes. Sim. Então os pacientes iam para lá e tinham todo um contato com o quê? Com lápis, borracha, canetinha, pincel, tinta, e eles atuavam, criavam, escreviam, às vezes não atuavam nada, não escreviam nada, o cara queria mais era bater um papo, conversar, e o setting terapêutico se construía ali, né? Sim. Certo? E aí quando você vai, exatamente isso que você falou, né? Quando você tem esse contato, eu tive esse contato entre 6º e 7º período,
quando eu cheguei no meu 8º período que eu vi, opa, é isso aqui que estão falando de setting terapêutico, né, de atendimento às 4 paredes. Mas não, existe outra coisa que eu já verifiquei antes. Eu já fazia algo em um setting terapêutico completamente diferente. Porque a gente também, ao mesmo tempo, tem uma... Como a Alexandra estava falando no início, né? A gente tem uma história da psicologia muito ligada à psicanálise, à psicanálise clínica, que eu acho que produziu uma sensação de que todas as outras psicologias e psicanálises são só dessa forma. Não é nenhum problema essa forma, o problema é gerar todas as outras com essa mesma característica. E tanto na história da Alexandra, quanto na tua, quanto na minha, a gente vê formas de uma psicologia sendo inventada no cotidiano com as nossas vivências. Então, tem algo de uma invenção cotidiana que é produzir isso também no estudante de psicologia e no psicólogo formado, né? Que não precisa ser só dessa forma, né? Tem outras formas de inventar a realidade. Tiago, antes de você concluir, eu queria dizer, já agradecer, na verdade, porque eu acho que esse debate já foi até aqui muito construtivo, porque a maioria das pessoas se atraem pelo curso com essa visão que você acabou de dizer, o setting entre 4 paredes, e também existe uma cobrança ao longo do curso de que, e aí, para onde você está indo, o que você está escolhendo? Por ser tão generalista, você toma mais tempo para escolher aonde você quer realmente se dedicar e se tornar mais íntimo, e através da experimentação, eu acho que é meio angustiante um pouco, né? Você fica assim, puxa, mas já não era para eu saber? Quando alguém pergunta, não era para você saber. Você tem o direito, né? Você pode se permitir experimentar. E essas 3 experiências foram muito boas. Para mim, já foi muito enriquecedora. Vou pedir para você concluir, Tiago. Desculpa te cortar, foi mesmo para agradecer. E a gente dá seguimento aí com a Vivi. Sim. Obrigada. Vai lá, Vivi. Realmente, essa experiência de vocês é maravilhosa. E vocês estão ouvindo um barulho atrás aqui de obra? Vou pedir. Começou agora uma obra aqui. Está um pouquinho. Eu estou ouvindo um barulho que só você disse agora que é de obra. Para mim era qualquer coisa menos de barulho de obra. Obra, né? Para saber direito, pode falar. Bom, mas vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Sim. Qualquer coisa? Sim. Estamos. Mas realmente a experiência de vocês, eu até sinalizei algumas coisas aqui que vocês foram falando, cada um de vocês, né? Que é importante para qualquer trajetória, acredito eu, que é a questão de laços, o networking, a questão de cativar, algo que te cative, né? E você ter paixão por alguma coisa, você descobrir algo que te apaixone naquilo que você está fazendo. Vocês também, eu vi algumas coisas em comum entre vocês abraçaram as oportunidades que chegaram, vocês não fugiram, vocês se anteciparam às oportunidades. E isso é muito bacana, e eu acho que é imprescindível para se construir uma trajetória profissional de sucesso, né? Qualquer trajetória é um caminhar, né, gente? Seja profissional, enfim, a gente está aqui realmente se focando na questão profissional, mas são caminhos para se trilhar, que a gente escolhe, e a gente coloca lá o que a gente precisa, a gente se prepara, e eu vi vocês trazendo isso, essa questão do preparo. A experiência de vocês 3 trouxe isso, e vocês 3 abraçaram a oportunidade. E aí, pegando esse gancho, né, de coisas em comum de vocês, de pontos fortes, eu queria que cada um de vocês dissesse que pontos fortes vocês visualizam que foram fundamentais para vocês chegarem até aqui hoje. Olha, de ponto forte, eu acho que os pontos fortes eles vão muito de acordo com, pelo menos para mim, dentro da trajetória de mestrado e doutorado. Tipo, eu pausei exatamente nesse ponto, quando eu de fato consegui adentrar o mestrado e o doutorado. É você saber de uma maneira muito clara o que aquele mestrado vai cobrar de você, certo? Porque o meu mestrado, ele necessariamente ele tinha um viés muito claro, que era dedicação exclusiva.
né? É no mestrado e futuramente um doutorado, que ambos seriam em dedicação exclusiva. E essa sinceridade do meu orientador, ela foi muito importante, mas às vezes você não tem toda essa sinceridade de um orientador, né? Ele virou e falou, olha só, para você ser aluno meu de mestrado, você vai precisar de dedicação exclusiva. Você vai precisar de dedicação exclusiva porque você necessariamente vai ter a sua vida praticamente voltada para o laboratório, a sua coleta de dados é dentro do laboratório, né? O seu sujeito experimental está dentro do laboratório, as suas aulas, né, certo, no mestrado e no doutorado, né, são na instituição em que o laboratório está dentro, então você não vai conseguir dar continuidade à sua esfera clínica. Você vai ter que deixar a clínica e adentrar uma área, né, de pesquisa, né? Futuramente, quem sabe, isso daí é um problema seu. Você pode voltar e retomar essa sua esfera clínica. Então, acho que os pontos fortes que você precisa ter é exatamente medir, certo? Aquilo que você quer. E eu acho que é exatamente esse ponto e essa força de vontade que você precisa ter e essa segurança. Eu acho que os pontos fortes segurança e força de vontade, né? Porque se não fosse por isso, eu já estava na clínica, eu já estava relativamente confortável. Eu tive que resetar, botar no zero, né? Certo? A minha esfera, né, clínica, e começar do zero algo que eu achava que eu seria bom. Porque eu, desde o início de 1 ano atrás, dei uma pesquisada, vi, entendi, fui treinado dentro dos procedimentos laboratoriais, então existe aí, né, pelo menos na minha esfera e na minha área de pesquisa, 90% transpiração e 10% inspiração. Então, você tem que ser forte para tomar decisões difíceis. Eu acho que isso daí é um dos principais fatores de força que você tem que ver para poder chegar a um certo sucesso, ou para poder chegar a um ponto em que você agora está relativamente mais confortável e já regimentando pessoas, né, para poder pesquisar aquilo que você gosta, né? Certo? E essa tomada de decisão, esses pontos, né, a pessoa tem que ser forte nesse sentido, né? A pessoa tem que ter a coragem para conseguir tomar essas decisões, né? Pelo menos dentro da minha experiência de vida e dentro da minha área, que foi necessariamente dedicação exclusiva à pesquisa. Tem algumas outras áreas que podem ser dedicação exclusiva, mas que você consegue, né, abrir, né, você fica lá na dedicação exclusiva, mas você consegue, né, ainda continuar com a sua, sei lá, com a sua clínica, né, com a sua outra área que você esteja integrado, mas na minha situação, não foi assim, né? Então eu tive que tomar decisões difíceis. Basicamente é isso que eu falo. Se preparem para tomar decisões difíceis. Exatamente. De acordo com a sua área. Exatamente. Vou pegar esse ponto também, assim, que esse grande esforço, né, independentemente da carreira, mas esse esforço enorme que a gente tem que fazer, assim, de um tempo de pesquisa, um tempo de estudo, e principalmente, assim, aproveitar essas oportunidades, mas também criar essas oportunidades. Criar laços, assim, eu cheguei a criar laços com pessoas ou com pesquisadores, assim, que eu nem imaginava que poderia chegar até ali, sabe? E é isso, assim, você criar as oportunidades, encarar, tem que ter muita coragem, sabe, assim, e enfrentar essas situações. Muitas vezes aquilo que a gente mais quer é o que mais gera medo. Então, a gente precisa também enfrentar isso e com a ajuda que for necessária, sabe, assim, criar laços também para te dar essa sustentação e essa segurança para você seguir atrás do que você mais deseja, assim, atrás daquilo que faz mais sentido para você. Eu acho que dos nossos percursos aqui, a gente foi vendo assim que
a escolha clínica, a escolha da docência, a escolha da pesquisa, acho que isso é o que fazia mais sentido para a gente. E dentro disso a gente foi construindo caminhos possíveis ali dentro, para também poder trazer isso para a nossa vida profissional, né? Para poder aplicar isso na nossa vida profissional, né? Então, Thiago, não sei se você quer... Sim, concatenando, eu acho que muito bom isso. Eu acho que tem uma questão aí também dessa inquietação, que fala também sobre um processo de se incomodar, de ter curiosidade, né? Eu acho que um pouco que vocês disseram, eu concordo, que tem algo de... As oportunidades aparecem, né? Às vezes uma matéria, um estágio, uma pessoa que você conhece, mas como a Alexandra falou um pouco no começo, tem algo de perguntar para um professor sobre uma eletiva, perguntar sobre um estágio que não foi criado ainda, como o Bruno falou, uma linha de pesquisa que ouviu falar aí atrás, tem uma questão de procurar, mas também se questionar, e se fosse de forma diferente? O que eu posso acrescentar nesse processo? O que eu posso fazer diferente aqui? Né? Eu estou pensando isso a partir da minha história com a pesquisa, né? Eu me formo, sou efetivado nessa ONG que eu estava falando, na Maré, e aí uma questão que já me batia nessa área, né, psicologia, educação, psicologia social, eu começo o mestrado em 2014, e que estava acontecendo muito aí no Rio de Janeiro, cenário cidade do Rio de Janeiro, né, casos muito concretos que um programa da cidade e do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Educação, que era colocar polícia nas escolas públicas. E uma coisa pós-Realengo, pós-massacre de Realengo, pós-conflitos aí que a gente tem e de vez em quando volta, eu comecei a ver manchetes de jornal, né, ver coisas na TV, e eu cheguei para o meu orientador, que era o meu orientador de iniciação científica, extensão, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, que é o Pedro Paulo Bicalho, e falei, Pedro, não tem ninguém falando sobre isso. Será que as pessoas estão achando comum? Será que é legal? Será que problema é colocar policial na escola pública? Ele falou, Tiago, isso é uma questão de pesquisa. Eu acho interessante, não tem mesmo artigos sobre, tento mestrado. E aí eu tentei, passei e comecei a pesquisar junto com ele isso. Ele tem pesquisas muito sobre criminalização, psicologia social, criminologia. E eu fui descobrindo áreas que, aí chegando no mestrado, doutorado, que outras pessoas não estavam pesquisando, né? Que é sobre, por exemplo, essa vinculação que a gente chama aí na psicologia social de judicialização da escola pública, militarização da escola pública, que eu fui um dos pesquisadores, pelo menos no Rio de Janeiro, que antes ninguém falava sobre isso. Agora tem outras pessoas comentando. Então tem algo contando essa história, e hoje eu estou diretamente nas escolas públicas aí do município, debatendo esses temas, debatendo juventude e participação social, essas questões, eu já tinha visto em outras pessoas de outros estados, talvez outros países, mas pensar, ninguém está fazendo isso aqui, né? Será que pode ser diferente? O que está faltando? O que eu posso me juntar, como a Alexandra falou muito, de laço social? O que eu posso me juntar com as pessoas que estão próximas de mim e fazer algo que não está sendo feito? Essa inquietação de fazer diferente. Eu acho que é algo importante nessa trajetória aí da psicologia, mas não só da psicologia, das outras. De uma maneira geral, como o Tiago colocou aí, né, e pontuar de uma maneira muito clara, né, a ansiedade antecipatória é algo que é normal a todos, né? É algo que move, né? Você fica ansioso, você fica desconfortável com algo, né, com algo que possa vir a acontecer. Você não fica parado, você se move, você corre atrás, você está com um problema, você resolve, você não está muito claro uma determinada questão, você vai lá tirar dúvida com alguém. Isso daí é ansiedade antecipatória. A questão fundamental que nós temos todos aí é que o medo, né, exatamente o medo que é o vilão, ele se divide em 3 níveis. E o primeiro nível, que é o pior e que é o que adoece, é o medo potencial. É o medo que você não vê. É um medo que potencialmente pode vir a ocorrer com você, né? Então você precisa estar muito, muito seguro e muito claro que esse medo potencial pode gerar uma ansiedade que pode fugir ao seu controle, né? Se você olha aí essa questão clara da pandemia, o vírus é um medo potencial.
Tipo, você não vê o vírus. O vírus não está passando ali embaixo na sua rua, né? Ele está aí, mas você não consegue ver. Ele é uma ameaça potencial. Se você não se cuidar, você potencialmente pode pegá-lo. E aí você gera um nível de ansiedade em situações de temperatura e pressão normais, como o Comeneiro comentou, né, de procurar ir atrás de coisas, pegar coisas, né, saber lidar com isso, correr atrás de novas informações, né, para pesquisa como essa, né, da militarização, certo, das escolas públicas, é algo genuíno, né? Mas acho que uma das coisas que atrapalha a pessoa, né, tirando a pandemia à parte, que é um medo potencial muito forte, é exatamente o medo potencial que você tem de falhar, né? É o medo potencial que você tem daquele seu sonho dar errado. E aí você só fica naquele processo de ansiedade, não trabalha aquilo ali, é vencido por aquele medo potencial e fica extremamente insatisfeito com a sua carreira. Então, são duas coisas aí que no discurso do Comeneiro foi muito boa. Uma coisa é a ansiedade antecipatória, que ela é saudável e ela nos move em busca de algo. Outra coisa é esse medo potencial que Tiago Comeneiro encontrou, que eu encontrei, que Alexandre encontrou, que ele vai fazer parte da sua formação, que ele vai fazer parte de um obstáculo, né? Que é a possibilidade de falhas, é a possibilidade de não dar certo, é a possibilidade do dado que vier não ser significativo, é a possibilidade de você não se dar bem a longo prazo com o seu orientador. São medos potenciais, né, que podem acontecer, mas que não podem te intimidar nessa trajetória de pesquisa. Era isso que eu tinha para passar diante do discurso extremamente significativo de Comeneiro, né, basicamente. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, assim, dava vontade de ficar aqui o dia inteiro, a semana inteira conversando com vocês. É muita coisa para a gente falar, assim, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está chegando no final, mas, assim, vocês trouxeram experiências riquíssimas e essa questão do medo não nos paralisar, isso é realmente não permitir, né? Não permitir que um feedback antecipado, aquela questão, você pode ter um feedback negativo no final, então você encara ou não encara? Bruno foi lá e encarou. Tiago teve a questão aí do vestibular, não sabia exatamente o que era, foi lá, encarou, passou e pegou a pedagogia junto com a psicologia. E a Alexandra também aí teve essas questões de estar num local e depois mudar, né, Alexandra? Você foi para a psicose primeiro e depois foi para uma questão da clínica e realmente vocês se encontrarem cada vez mais. E é um processo, né? A nossa trajetória é um processo. A trajetória da vida é um processo. A gente vai crescendo, se desenvolvendo. Eu amei o que vocês falaram sobre coragem. Todos, né? A gente tem que ter coragem, tem que ter decisão. Decidir não é fácil. A gente decidir, realmente correr atrás daquela decisão, bancar, força, fazer laços. Eu anotei aqui essas questões que vocês comentaram, porque realmente fazem diferença na nossa vida. A curiosidade, a experiência, a força de vontade e se manter em movimento. Essas coisas realmente são coisas que nos movem literalmente, nos potencializam, né, Tiago? Nos potencializam aí para a gente construir e para a gente traçar trajetórias de sucesso. Bom, a gente já está nos minutos finais, na verdade. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração para fazer alguma coisa que vocês queiram colocar aí. E eu quero agradecer muito, foi um prazer, está sendo um prazer. Por mim, a gente ficava muito tempo aqui. De repente, a gente marca outros debates, tá? Pode ser? Sim. Exatamente, com certeza. Quero ouvir você. Sim, com certeza. Uma proposta assim, que eu tenho, a gente falou tanto disso da gente também ir correr atrás e fazer esses laços, né, assim como eu falei, como eu salientei, mas também, assim, quem tem interesse, principalmente, assim, alunos de escola, né, e eu acho que o Tiago pode complementar, assim, nisso, mas de fazer esse caminho também, assim, de possibilitar que a escola vá até a universidade, isso no período, né, quando estiver perto de fazer o Enem, mas de ir até a universidade, conhecer o espaço, sabe, pedir para fazer essa conexão mesmo, assim, acho que é muito importante, e quem sabe, assim, quando a gente recebe, por exemplo, na Universidade de Santa
Santa Úrsula, uma escola, tem sempre um professor que acolhe esses alunos, mostra o que a gente tem, mostra o nosso USPA, os nossos departamentos, os nossos laboratórios. Eu acho que também, assim, vale muito a pena para os alunos, assim, reivindicarem isso nas suas escolas, sabe? Correrem atrás mesmo, conhecer esses espaços, conhecer essas pessoas que estão ali à frente, que podem ser seus futuros professores, né? Sim, eu pegar daí, eu acho que tem nisso que a gente falou, dessa inquietação, curiosidade, experimentação, eu acho que ela parte de um lugar de uma certa sensibilidade, né, sua, com você, seu corpo, sua experiência, mas ela é sempre coletiva, porque ela sempre precisa do outro, ela sempre existe em contato com o outro. Então, você está tendo uma aula, você não tem um professor que está te dando aula, você está ouvindo uma música, alguém fez aquela música, você está lendo um livro, alguém escreveu aquele livro. Então, tem algo que, mesmo que numa experiência muito concreta, que seja ler um papel escrito, alguém escreveu, você pode conversar sobre o que está escrito com outra pessoa. Então, essa experiência, ela precisa ser coletiva. Então, acho que o que eu falaria no final é sobre essa inquietação, curiosidade, experimentação, conversem com outras pessoas, né? Se abram, estejam em comunicação, dialoguem. E aí a Alexandra fala muito sobre, concretamente, isso numa escola, numa instituição educacional. Tem algo, tanto da coordenação pedagógica, direção, de prestar mais atenção na sensibilidade que os alunos falam, mas também dos alunos desafiarem de uma maneira potente os professores e coordenadores, diretores. Eu não estou entendendo essa matéria, eu queria trocar esse professor, eu queria ter um projeto sobre isso, eu quero ir numa universidade, eu quero conhecer mais sobre tal carreira. Tem algo de uma inquietação que precisa acontecer para isso fluir, né? E acho que pegando aí exatamente nessa parte fundamental que o Comeneiro falou, né, sempre vai existir essa questão do coletivo, né? A gente vai estar sempre trocando com o outro, né? A gente vai estar sempre crescendo com um discurso alheio, com uma música, com um texto, com um livro, com uma arte, né? Vai estar sempre o outro ali atravessando, né, a sua percepção de algo. E nesse momento de pandemia, isso daí meio que as regras elas se modificaram um pouco, né? Porque agora acho que a questão fundamental é você continuar tendo esse movimento de procurar o outro. Eu acho que os meios de comunicação mudaram, né, por enquanto. Mas a minha dica é não fique só, né? Você procure o outro, converse com o outro, fale com o outro, utilize os meios de comunicação que agora estão aí vigentes, né? Mesmo que seja eu falo que é o arcaico, né? Que por incrível que pareça, né, um telefonema já ficou muito arcaico, né? O telefone fixo, né? Mesmo que seja pegar o telefone exatamente e ligar para a pessoa, eu acho que o símbolo maior é esse, né? O telefone tem esse, né? Tem esse objetivo. Você quer ligar para alguém, é aquilo ali. Você vai pegar o telefone e você vai ligar para alguém. No celular não. No celular hoje em dia você pode fazer uma série de outras coisas, mas ligar para alguém, falar com alguém, ouvir aquela pessoa do outro lado, né? Eu acho que é muito importante. Temos outros canais aí, né, de comunicação pela internet. Acho que é um momento, como o Comeneiro colocou, um momento de união, né? É um momento da gente estar próximo da forma que puder, né? Porque para algumas pessoas esse mindset, essa troca, né, por conta de ficar isolado sempre no mesmo lugar, é muito difícil para alguns, né? É muito complicado para alguns conseguirem entender e se movimentarem dentro desse espaço, que é um espaço seu, mas que pode ser um espaço de muito movimento e de muito contato, que você precisa ter necessariamente uma série de estratégias para poder lidar com isso daí. Isso daí gera ansiedade, sim, com certeza, né? Mas a ansiedade move, né? Então, basicamente é isso, tá? Não se prendam, não fiquem congelados, busquem o outro da melhor forma que for possível. Mesmo que não seja Era o fisicamente. que eu tinha para falar. Obrigada.
Mesmo que não seja fisicamente. A gente está aqui, por exemplo, e está sendo maravilhoso. É isso. Contato aqui com vocês. Muito obrigada. Vanessa, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar várias coisas. Eu passaria o dia inteiro aqui ouvindo vocês e também pedindo mais, vocês têm que ter. Mas eu acho que é o momento de agradecer, né? Foi muito construtivo. Também anotei um monte de coisas. Acho que essa troca foi muito rica. Muito obrigada por aceitarem o convite e compartilhar a história de vocês com a gente. E eu acho que vai ser muito bom para quem está assistindo também. Obrigada. Obrigado. Desde já agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite, Viviane, Vanessa. Obrigada mesmo. E é um prazer estar aqui com o Bruno, com o Thiago. Foi maravilhoso. Também, Vivi e Vanessa, obrigado pelo convite. Um prazer rever meus queridos companheiros de trabalho, mesmo que de maneira virtual. A gente não se olha, sei lá, tem 3 meses, não é, Alexandre e Bruno? Que saudade de dar um abraço. Mas muito bom. É verdade, 3 meses já. Espaço coletivo com vocês. Um abraço virtual. Vamos dar um abraço virtual, gente? Obrigada por tudo. Obrigada. A Vivi é isso, né? A Vivi é acolhimento até virtual. Falta de tato, enfim, mas realmente a gente vai passar por isso. E pegando esse gancho, né, dos laços, de se manter em movimento e de realmente não ficar sozinho, a gente tem que usar a tecnologia. Então, vamos usar. Não vamos deixar essa crise nos abater, nos paralisar. Obrigada. Eu vou encerrar aqui. Um beijo. Tudo de bom para vocês, tá bom?